Olá, hoje iremos propor uma ETA convencional para o município de Fazenda Rio Grande. A cidade de Fazenda Rio Grande, ela está localizada no estado do Paraná e integra a região metropolitana de Curitiba, tendo como vizinhos os municípios de Mandirituba, São José dos Pinhais e Araucária, como é possível visualizar no mapa. O município tem uma área de 116,7 km² e está a 911 metros de altitude. Sobre as características climáticas do município de Fazenda Rio Grande, o clima é subtropical úmido mesotérmico. Isso quer dizer que eles possuem verões frescos e os invernos com geadas fortes e também um clima, características úmidas. A temperatura média ela varia entre 15 a 18 graus Celsius, sendo que as menores temperaturas ocorrem entre os meses de junho e julho, e a temperatura média máxima chega entre os 23 e 25 graus. Eles possuem um inverno e um verão bem caracterizado, então, e eles também possuem chuvas bem distribuídas durante o ano, e a precipitação média ela varia entre 1.100 a 1.500 milímetros. A umidade relativa do ar ela varia entre 75 a 90%, e esse gráfico ele representa a série de dados observados de 30 anos do município de Fazenda Rio Grande. O zoneamento do município de Fazenda Rio Grande é composto de área urbana e área rural. O zoneamento tem como objetivo definir as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade e como as edificações devem ser implantadas em cada lote. Dessa forma, as áreas são divididas em zona central, onde se encontra a região mais povoada do município, e nessa zona é permitida construções com fins habitacionais, comerciais e de microindústrias. Zona comercial de serviços, que é destinada à instalação de serviços especializados e de atividades industriais com baixo risco de poluição ambiental, onde poderão se concentrar estabelecimentos de serviços gerais. São permitidos comércios, habitações e indústrias não poluentes. Já na zona industrial, que se concentra o maior nível de poluição e se localiza no perímetro urbano leste. As zonas residenciais se localizam em toda a região urbana, compondo o restante do local habitado pela população. Nessas zonas predominam as habitações, mas também incluem os comércios de serviço de bairro e comércio vicinal. As zonas de interesse ambiental correspondem às áreas do longo do Rio Iguaçu, Rio Mascate e Rio Maurício, ocupando uma área que une desde o Parque Verde até a Bacia, que serão áreas destinadas a lazer, parque ou outras atividades que não venham agredir o meio ambiente. Certo. Com relação então ao município de Fazenda Rio Grande nas suas características físicas e ambientais, segundo o ITCG a gente pode classificar em três macro divisões, macro grupos, né? O solo. O primeiro deles é o argilo-solo vermelho amarelo distrófico, que é caracterizado ali pela alta susceptibilidade à erosão e a baixa fertilidade. O segundo é o gleissolo melânico indiscriminado, que tem como principal característica ser um solo mal drenado, né? E por fim, o latossolo vermelho distrófico, que tem como principal característica a baixa fertilidade também. Já com relação então à flora, segundo o PMMA do município de Fazenda Rio Grande, a principal característica ali de flora é ser vegetação característica do primeiro planalto com fragmentos de floresta das araucárias, né? Vai ter pinheiros, araucários e tudo mais. Na figura ao lado a gente tem uma imagem, tá, que até é retirada de lá, que traz ali os remanescentes florestais de Mata Atlântica no município. A gente pode ver que mesmo do perímetro urbano ali, a área urbana, né, tem a maior parte ali desses remanescentes florestais de Mata Atlântica. E por fim, então, a caracterização hidrológica do município de Fazenda Rio Grande. O município está na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, né, que fica na bacia do Iguaçu, e tem como principais corpos da água o Despique, o rio Despique, né, o rio Maurício e o rio Cotia, que vão ser abordados logo em breve. O desenvolvimento da cidade de Curitiba no final da década de 1970 e também a crise cafeeira no norte do estado do Paraná resultou num êxodo rural para as cidades metropolitanas de Curitiba. A procura por áreas para se morar era cada vez maior e a população possuía uma baixa renda, ou seja, eles procuraram lugares na região metropolitana para morar, que era mais em conta do que morar na capital. Nesse gráfico a gente pode ver, não é bem um gráfico, é uma linha do tempo, a gente pode ver o crescimento da população de Fazenda Rio Grande entre os anos de 1991 e 2010. Todos os dados foram tirados do IBGE e a gente percebe o crescimento maior da população urbana do que da população rural.
e também percebemos um grande crescimento entre esses anos. Também a estimativa para o ano de 2020 era de 102 mil habitantes. Falando agora um pouco sobre as características socioeconômicas de Fazenda Rio Grande. O município abriga 19 atacadistas, 173 indústrias e 472 comércios varejistas. Porém, não podemos esquecer da grande contribuição da agricultura nessa região, sendo que, segundo o IBGE, em 2018, houve uma produção de 2.031 toneladas de soja, 1.157 de feijão e 8.628 toneladas de milho. Levando então em consideração essas atividades descritas, o PIB per capita do Fazenda Rio Grande é de R$ 25.607,26, segundo o IBGE. Na figura, então, do slide, pode-se perceber a taxa de crescimento desse indicativo a partir do ano de 2010. O salário mensal dos trabalhadores formais em 2019 foi de 2,4 salários mínimos, ainda segundo o IBGE. Aqui mais alguns indicadores. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal atingiu 0,720, a taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos de idade é quase 96%, e por fim o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública foi de 6,5 e o referente aos anos finais foi de 4,9. Agora vou apresentar as políticas públicas voltadas à gestão de recursos hídricos e saneamento básico. A Prefeitura da cidade de Fazenda Rio Grande, no Decreto de Lei nº 1000, de 27 de dezembro de 2013, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, onde o Plano de Saneamento Básico prevê todas as diretrizes nacionais para o saneamento básico da cidade, onde a meta para o sistema de abastecimento de água é manter o índice de atendimento por rede de abastecimento em 100% da população urbana. Uma política pública atual, com a aprovação da Lei nº 14026 de 2020, atualiza o marco legal de saneamento básico. E a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico passará a editar normas de referência que deverão ser levadas em consideração pelas agências reguladoras de saneamento. As características do manancial do corpo receptor. Como o município de Fazenda Rio Grande está inserido na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, as principais subbacias do município de Fazenda Rio Grande são constituídas pelo Rio Maurício, Arroio do Mascate, Ribeirão da Divisa, Rio Moinho e Rio Despique. Atualmente, a captação para abastecimento público em Fazenda do Rio Grande é feita no Rio Despique. Como podemos ver, a classe aprovada pelo Comitê de 2013, o Rio Despique encontra-se na classe 3. E pela definição das classes segundo o CONAMA, a classe 3, as águas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado, para irrigação, pesca amadora, recreação e contato secundário e desretenção de animais. Analisando as estações pluviométricas sobre os rios que abastecem a Fazenda Rio Grande, com a série histórica de dados de vazão de cada um dos rios, foram calculadas as curvas de permanência de cada um. Aqui na curva de permanência do rio Maringuaba, podemos obter um Q95 de 1,57 m3 por segundo. Na curva de permanência do rio Despique, foi encontrado um Q95 de 0,282 m3 por segundo. Já no rio Passaúna, o Q95 foi de 0,404 m3 por segundo. Somando todas as Q95, temos disponível 2,256 m3 por segundo. Sobre o sistema de abastecimento de água para o município de Fazenda Rio Grande, que é feito pela Sanepar desde o ano de 1994. Os mananciais são dos rios Passaúna, Miringuava e Despique. Eles fazem parte do sistema integrado de Curitiba e da região metropolitana, que produz 9.400 m3 por hora. Mas para o município de Fazenda Rio Grande chega a 6,4%, que é equivalente a 600 m3 por hora. Na figura a gente pode ver a localização dos centros de captação. Sobre as zetas, são essas 3, uma para cada manancial. A água bruta captada, ela é recalcada através da estação elevatória e então ela é transportada por adutoras até as zetas, que possuem essas capacidades apresentadas no slide. Sobre os reservatórios, o sistema de reservação, ele é composto por esses 3 reservatórios principais e mais a capacidade de 6.000 m3, que pertence ao centro de reservação integrado ao SEC. A rede de distribuição ela conta com aproximadamente 432 mil metros de tubulações e 25 mil ligações, todas com hidrômetros. Nesse gráfico a gente pode comparar a rede geral do meio urbano com o meio rural, onde o meio urbano ele é bem mais abastecido pela rede geral do que o meio rural ainda. São esses 3 sistemas, que são o do Passaúna, Miringuava e Despique. Cada um tem a sua ETA,
A do Passaúna e Miringuava são a convencional completa, e a do Despique ela é composta por duas partes, que a primeira é do tipo metálica compacta com ciclo completo, e a segunda é do tipo convencional completa com estruturas em concreto. Na avaliação do manancial foi considerado o estudo do Instituto Ambiental do Paraná, que verificou os parâmetros físico-químicos e microbiológicos e foram apresentados os resultados em formato de índice da avaliação integrada da qualidade da água e critérios baseados na resolução CONAMA. O rio Arroio Mascate possui urbanização recente. A região mais ocupada fica ao norte da bacia, porém ao rio há algumas regiões ocupadas de forma irregular. Visando isso, no quadro a gente chega nos resultados que mostram que a área é poluída, obtendo 100% das amostragens dentro da classe 4. Já a subbacia do rio Maurício é de uso rural. Apesar de estar próxima da BR-116, o rio está conservado e a qualidade da água é dada como pouco poluída, pertencendo à classe 2. O rio Despique se encontra nos municípios de Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Mandirituba. A estação mostrada está enquadrada na classe 2, porém, em 70% das amostragens ocorrem violações dos limites dos parâmetros de DBO, pH, nitrogênio e oxigênio dissolvido. O rio Cotia tem aproximadamente 152 km² de extensão territorial e compreende os municípios de Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. A área que está localizado é totalmente rural. A classe do rio é boa, do IQA, e é preponderante. O enquadramento do rio Cotia é classe 3. O rio Ribeirão da Divisa está localizado apenas no município Fazenda Rio Grande, com extensão territorial de 20,5 km². Na região mais a montante é uma área rural, enquanto ao lado justante da bacia é ocupada por locais mais urbanizados. O rio é classificado como poluído, estando na classe 4 e apresentou também baixos teores de oxigênio dissolvido e altas concentrações de surfactantes. Certo. Então, com relação à projeção populacional, né, dos 4 métodos mais conceituados ali, que a gente pode citar projeção aritmética ponderada, projeção geométrica, crescimento logístico e população com taxa de crescimento descendente, a gente só analisou de fato 3. Apesar de ter feito o estudo, a gente só analisou 3 delas. Principalmente pelo fato de algumas notícias que foram encontradas ali apontavam um grande crescimento da população da região metropolitana. Tá? Então, não apontava nenhum decrescimento da região metropolitana de Curitiba. Na verdade, de Curitiba apresentava menor taxa, mas a região metropolitana em si tinha um crescimento muito grande, né? Então a gente acabou desconsiderando da nossa análise gráfica essa população com taxa de crescimento descendente. Então, restando esses 3 métodos, tá? A memória de cálculo, como eles foram calculados, as fórmulas estão presentes no trabalho escrito, mas em suma, as 3 são apresentadas no gráfico e a gente percebe de maneira bem fácil que a projeção geométrica é a que mais parece estar de acordo com a população medida no censo, né? Então seria a continuidade aí da reta, seria na do censo. Claro, isso é uma projeção, mas a gente tem também como reforço da nossa escolha, aí, como a projeção geométrica, o fato que também o IBGE estima as populações com base para o município de Fazenda Rio Grande, com base na projeção geométrica. Então, dessa forma, a nossa população estimada, a população de projeto para 2038, que é o fim da vida útil da nossa ETA, ficou em 168.728 habitantes. Tá? Então esse é o valor que vai ser levado a cálculo como população de projeto. Como o município de Fazenda Rio Grande não é um município muito grande, a gente optou por dimensionar uma ETA convencional, sendo as etapas desse dimensionamento com calha parcial, com a câmara de mistura rápida, um floculador de fluxo vertical, flotação por ar dissolvido, um decantador convencional, filtração e desinfecção e fluoretação. Utilizamos uma população para um horizonte de aproximadamente 20 anos, de 168 mil, e o per capita de 145,36. E esses foram os outros parâmetros que a gente adotou. E aqui a gente fez todos os cálculos, passo por passo, utilizando as tabelas para encontrar o dimensionamento certinho. O floculador, a gente usou praticamente os mesmos dados também. O uso da ETA de 4%, relação de comprimento e largura de 3, que foi o que a gente foi usando em todos os dimensionamentos. Aqui a gente adotou 3 compartimentos e fomos calculando para cada compartimento, e no final a gente conseguiu uma verificação do gradiente de velocidade dentro dos limites. A flotação por ar dissolvido, a gente também adotou esses parâmetros para os cálculos, e a gente fez todos os cálculos, a gente adotou 4 unidades iguais em paralelo, e no fim a gente chegou nesses valores de massa de lodo e volume de lodo para a flotação. No decantador convencional,
A gente também fez os cálculos, passo por passo. A gente foi fazendo as verificações. A gente admitiu essa velocidade, uma altura, a velocidade de passagem de 0,2 e que os orifícios eram quadrados, com largura de 0,1 metros. E a gente chegou nesses resultados finais. Para a filtração, a gente adotou essas condições, uma taxa de 240, filtros com dupla camada de areia antrácito, e a gente fez todos os cálculos aqui, pegamos as tabelas para se basear nessas tabelas, para as definições das camadas. E aqui, por fim, a gente fez os cálculos de vazão de água de lavagem, de volume, da tubulação, da vazão de ar. E também a gente achou 4 calhas por filtro, com a vazão da calha de 0,1 aproximadamente. Para desinfecção e fluoretação, a gente adotou esses coeficientes também, mínimo, médio e máximo, para concentração também. E a gente fez aí o dimensionamento do sistema de desinfecção e o sistema de reservação para esse sistema de desinfecção. Aí fizemos a opção de cloro gasoso e do hipoclorito de sódio. E também fizemos o dimensionamento do sistema de fluoretação e da reservação para a fluoretação. E esses foram os resultados que a gente obteve.